bem, povo abençoado, este é um tempo muito poderoso, um tempo muito sério na vida da igreja. Muito poderoso tempo, povo abençoado, um tempo muito poderoso na vida da igreja nesta hora. Um tempo muito sério, porque, como vocês sabem, nós acabamos de chegar de Bogotá, visitação massiva lá em Bogotá. E então, hoje, então vocês viram o terremoto no Japão, depois do terremoto do Japão, e então hoje o Senhor fez um decreto que os aleijados levantem e andem. Os mega profetas do Senhor simplesmente vieram ao ar para saudar a igreja de Cristo. Os profetas antigos da Bíblia, os profetas do Antigo Testamento, eles vieram ao vivo no ar aqui para saudar a igreja de Cristo, para saudar a igreja. Eles disseram: nós vos saudamos, eu vos saúdo a igreja de Cristo no poderoso nome de Jesus. Então decretei a fonte do eterno sangue de Jesus. E agora, tremendo, então ele disse que os aleijados levantem e andem, os cegos enxergam, surdos ouçam. Então em Samburu, Lempires, quando você olha, quando você vê aquele aleijado, você vai chorar, você vai agradecer a Deus que você viveu para ver esse tempo. 14 anos, totalmente aleijada, levantou e andou, e uma grande celebração rompeu em Samburu. E então agora, enquanto falamos, 2 aleijados andaram, um de Nakuru, outro em Eldoret. Então grande avivamento explodiu agora. 3 aleijados acabaram de levantar, eles levantaram, Lampires levantou antes, e então um acabou de levantar aqui agora, muito sério mesmo. Então são breaking news, povo abençoado. Mas antes de irmos às breaking news, o Senhor Todo-Poderoso, vocês sabem que até agora nós estamos batalhando com o relógio, está muito misturado aqui, o dia tornou-se noite e tudo isso, e enquanto eu dormia aqui de dia, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo muito severamente a respeito daquilo que está vindo à Terra. O Senhor Todo-Poderoso, nesta tarde, como vocês sabem, nós acabamos de chegar do lado oposto da Terra, inacreditável. E o tempo, o relógio está um pouco confuso agora por um momento. Normalmente demora porque nós estamos muito ocupados do outro lado. É necessário provavelmente 2 semanas para organizar o relógio. Então, enquanto eu dormia aqui de dia hoje, há poucos minutos atrás, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito daquilo que está vindo à Terra. Antes de celebrarmos os aleijados, 3 totais aleijados clássicos se levantaram e saíram andando pelo decreto do comando dos mais poderosos profetas do Senhor, a voz do próprio Senhor, saudando a igreja de Cristo, dizendo para a igreja de Cristo: eu o saúdo no poderoso nome de Jesus. O Senhor Todo-Poderoso, há poucos minutos atrás, falou comigo a respeito do que está vindo à Terra. O Messias está vindo. Número 1, vocês viram a aeronave que o presidente americano publicou nas suas mídias sociais? Quando ele disse, vindo para atacar o Irã, aquela escura, eu acho que ela é um pouco dourada, uma cobertura dourada na área do cockpit, que ele colocou na mídia social. Essa deve ser um dos mais tops F-35, eu acho. Se não for, talvez seja um dos mais recentes ou outro, aqueles que atacaram as usinas nucleares. Agora, eu vi que a guerra com o Irã vai escalar, vai intensificar, e então o Irã ataca um dos aviões americanos. E eu vejo o piloto, ele sai. O Irã, esta guerra com o Irã, entre Israel e o Irã,
Israel, Estados Unidos e o Irã, como a profecia que a minha língua falou, diretamente do ano de 2005, setembro, até agora. A guerra com o Irã vai intensificar porque há poucos minutos atrás o Senhor me mostrou o Irã vai atacar um dos mais poderosos aviões de combates americanos. Eu vejo ele atingido e ele começa a rolar e cair, pegando fogo e fumaça. E então eu vejo o piloto sendo ejetado. Isto vai acontecer. Esta guerra vai ficar mais feia. Eu não sei se aquele piloto vai cair nas mãos do Irã, mas você pode imaginar o que está prestes a acontecer. Porque a última vez que eles derrubaram um avião de combate americano, vocês viram que os Estados Unidos enviaram mais de 100 aviões para o Irã para ir e resgatar um piloto. Vocês viram o que aconteceu? Quase 100. Eu acho que por volta de 100 aviões tanques, helicópteros, aviões de operações especiais, os fuzileiros navais, os marinheiros, todos. Então vocês podem imaginar que a guerra com o Irã está prestes a ficar feia, ficará mais severa. Eu já vi, o Irã vai atingir um dos aviões americanos que estão vindo para atacar a sua terra. Como vocês veem, o Irã está brincando com os Estados Unidos novamente. Ontem, o presidente americano queria lançar uma das maiores operações. Ele a chamou de o poder do terror, o terror que será liberado pelo exército americano, como nunca foi visto desde a Segunda Guerra Mundial, maior do que aquilo. E então o Irã novamente, juntamente com os vizinhos, disseram, não, nós vamos... Vocês sabem como que o Irã está brincando com os Estados Unidos? Todos podem ver como eles estão brincando com os Estados Unidos, mas agora vai se tornar uma séria escalada. Os iranianos, eles estão prestes, um destes dias vocês verão que o Irã vai atacar uma aeronave americana, um dos maiores aviões de combate que Donald Trump colocou no seu site. Aquele que ele colocou no YouTube, nas mídias sociais, quando ele disse que ele está vindo para o Irã, ele está vindo para atacá-los duramente. Então o avião é atingido, eu vejo os pilotos sendo ejetados, eu não sei onde, mas provavelmente será no território iraniano. E agora vocês podem imaginar, se eles forem capturados, o que está prestes a se levantar. Da outra vez, quando um ou dois pilotos foram ejetados, um deles permaneceu lá. Os Estados Unidos enviaram mais de 100 aeronaves, diferentes tipos de aeronaves. Israel estabeleceu até mesmo bases de forças especiais secretas em todo lugar. Israel estabeleceu bases até mesmo aqui na África, as forças especiais de Israel. E os Estados Unidos foram resgatá-los. Então Israel também estava pronto para responder de todas as direções. Eles estabeleceram bases secretas no Iraque, alguns deles eu acho que na Turquia, alguns foi muito impressionante. Alguns deles aqui na África, pelas forças especiais israelenses, enquanto os Estados Unidos atacavam. Então este é um momento sério na Terra. Agora, número 2, há uma enfermidade vindo à Terra. Há uma enfermidade muito séria vindo à Terra. O Senhor Todo-Poderoso, Jeová Hashem, Jeová Sabaoth, o Senhor Jeová Hashofet, Jeová Misgabi, Jeová Rohi, Jeová Adonai. Ele falou comigo, Jeová Tsabaoth, há uma séria enfermidade vindo à Terra. Inacreditável. Eu já vivi isto nesta tarde, como eu disse. Nesta tarde, há poucos minutos atrás, o Senhor me mostrou, em uma das enfermidades, as pessoas estão em fila. E esta enfermidade me parece que será em algum lugar da África.
Agora, pessoas estão nas filas. Elas estão enfileiradas. Se você olhar a fila inacreditável, eu não sei quantos quilômetros. Ele me mostrou pessoas em filas e havia mais de uma fila. Eles estavam esperando por um banheiro. E as pessoas estão evacuando naquele banheiro. Não há água. Ele me mostrou dentro do banheiro. Não tem água, não tem papel higiênico. As pessoas estão evacuando, estão em pressão. Todos estão debaixo de pressão, respiração ofegante. E são filas longas, quase meio quilômetro de um lado, do outro lado, meio quilômetro. Converge para um único banheiro. Todos estão ansiando entrar em um banheiro. E o banheiro é muito sujo. E quando a diarreia esguicha, e até mesmo aqueles que estão na porta dos banheiros, alguns deles evacuam nas suas calças, nas suas saias, nas suas roupas, e eles estão esperando na fila. Então, a diarreia está em todo lugar. Fezes humanas, excremento humano. E as pessoas estão esperando em longas filas, cada um deles desejando apenas 1 ou 2 minutos no banheiro para evacuar. Há uma séria enfermidade vindo e vai causar diarreia nas pessoas. Eles estão evacuando nas suas calças, nas suas saias, nas suas roupas e em toda a parte, no chão. Eu estava andando lá, estava cheio de diarreia, não tinha onde pisar, nenhum lugar para pisar. Há uma severa enfermidade vindo à África, vindo ao mundo. E me pareceu que isto era na África. Mas se é diarreia, você sabe que será global porque é transmissível, é contagioso. Há uma muito séria enfermidade vindo à Terra antes de celebrarmos os 3 aleijados que acabaram de ser levantados pelos mais poderosos antigos profetas do Senhor, que eles levantaram nesta terra o maior avivamento que já explodiu. 3 aleijados acabaram de levantar, tremendo. Você vai temer a Deus quando você ver alguns deles se arrastando com o estômago, meu Senhor. Então se levanta e sai andando. Nós vamos celebrar isto em um momento. Mas por agora esta é a profecia que o Senhor está dando às nações da terra, aos habitantes da terra. Há uma séria enfermidade vindo à terra. Uma enfermidade muito, muito séria. E nós estávamos tentando chegar no lugar para ver onde era este banheiro. Há 2 filas e cada uma delas são muito longas. As pessoas estão desde longe lutando, cada um está respirando. Eles estão sob pressão e evacuando nas suas saias, nas suas calças. Muito, muito sério. E em todo lugar há fezes, diarreia. E eles ficam lá na fila, porque a condição deles é muito ruim. Eles têm que conseguir ficar pelo menos 1 ou 2 minutos no banheiro. E há somente um banheiro, significando que não haverá banheiros suficientes, lavatórios, banheiros para as pessoas entrarem e evacuarem. Uma grande enfermidade está vindo à Terra. Os sinais do fim. Você vê, nós dissemos para vocês que nós vimos a liberação do cavalo amarelo. A morte está vindo à terra. Pestilências, enfermidades. Nós vimos a liberação de todos os cavaleiros. Eles agora estão esperando por aquele momento quando a igreja for levada embora. Número 3. Além do avião de combate americano que será derrubado e pilotos ejetados e uma escalada na guerra Israel-Irã, Israel, Irã e Estados Unidos, e além da grande enfermidade de diarreia vindo. Então o Senhor me levou ao hospital. E parece que este hospital é aqui na África. Talvez, eu não sei se é aqui no Quênia, me parece mais que esta diarreia é no Quênia e também será global, eu acho que será global porque é contagiosa. O Senhor simplesmente me mostrou uma parte da terra. Ele me levou ao hospital e me mostrou cânceres. Inacreditável. Há uma outra enfermidade além da diarreia.
há sérios cânceres vindo à terra. E o Senhor me levou ao hospital. E eu vi que aquele hospital tinha muitas pequenas portas. A porta principal era um pouco distante, estava a uma distância. E há muitos pacientes de câncer que estão apodrecendo com câncer nas cadeiras de rodas. Eles estão em fila assim, não há doutor, não há médico, não há tratamento, não é possível tratá-los, porque o único médico que está tratando está lá na porta principal, e a porta principal está cheia. Eles foram empurrados em cadeiras de rodas, e cada um deles está apodrecendo com câncer. O câncer tornou-se podre. Cada um deles está apodrecendo com câncer. As feridas e a podridão, e todos eles estão afundando nas cadeiras de roda, esperando para entrar no hospital, e não podem. Cada entrada que eu tentei usar para chegar até o doutor, para ver quem era o doutor que estava tratando deles, eu não consegui, porque estava cheio de cadeiras de rodas, e eles estavam afundando na podridão, no mau cheiro e no pus. E as feridas, os tumores, eles estouravam. Os pacientes em estado terminal estavam lotado. O hospital estava cheio, não tinha como passar por eles. Cheio. Há um sério câncer vindo para golpear os habitantes da terra. Tomem muito cuidado agora. Há um câncer muito sério vindo. Finalmente o Senhor responde. Há um sério câncer, e eles estão em nível mortal. Cada um deles está tentando chegar ao médico. Cada hospital está cheio, e os cânceres estão devorando-os, e eles estão já em ponto de morte. Empurrados em cadeiras de rodas, já nem podem andar. E cada porta é como 3 ou 4 filas, cheio, longas filas. Eles estão tentando chegar, e eles ficam parados lá por dias. Eles não conseguem entrar dentro do hospital onde o doutor está. Uma outra porta pequena, há 3 ou 4 filas cheias, longas, você não pode entrar. E eles estão todos morrendo naquelas cadeiras de rodas. A podridão, o cheiro, o mau cheiro das feridas do câncer, o pus, é inacreditável. Os seus familiares estão em angústia, e cada um está dizendo, será que eu não posso encaixar o meu pai? Não pode, está lotado. A porta está totalmente lotada, como 10, 15 quilômetros de 3 filas. Eles estão esperando por dias para conseguir levar os seus pacientes para dentro. E a entrada principal é inacreditável agora. Há um sério câncer vindo para matar os habitantes da terra. Agora, finalmente, há um sério câncer vindo para destruir os habitantes da terra. O Messias está vindo. Há uma séria enfermidade vindo. Uma pandemia de câncer. Há uma epidemia de câncer vindo à Terra, e será a mais severa. Eles estão morrendo e apodrecendo nas cadeiras de rodas, não podem chegar até o médico. O doutor está sobrecarregado. Eu estava tentando encontrar um jeito de ver o médico que estava tratando deles. E estas são portas laterais que estão inundadas com cadeiras de rodas, como 3 filas de cadeiras de rodas cheias, longas, provavelmente 10, 15 metros de distância, e ficam dias sem conseguir entrar. E a porta principal está lotada, aquela então está impossível. Há uma séria enfermidade vindo à Terra. Uma enfermidade muito séria está vindo à Terra. Séria diarreia. Isto é uma profecia por si mesma. E sérios cânceres. Uma profecia por si mesmo. E então, a escalada da guerra Israel-Irã.
O Senhor está dizendo, prepare o caminho, o Messias está vindo. O profeta do Monte Carmelo finalmente voltou à face da terra. E você vê o que ele fez em Lima, Peru. E o que ele fez em Boa Vista. E o que ele fez em Yamoussoukro, Kakamega, Kissi, Paris, França, Lima, Peru, Eldam, Maravilha, em todo o mundo, Gwangju, Coreia do Sul. Ele ficou de pé diante das nações e falou com Deus Todo-Poderoso lá no céu, Deus Pai. E Deus Pai ouviu e o céu obedeceu. E derramou chuva. Ele chamou a nuvem de Deus. E hoje ele veio ao vivo no ar e ele disse: eu agora saúdo você, a Igreja de Cristo. E através desta saudação, ele disse que agora os aleijados levantem e andem. E agora 3 clássicos. Inacreditável avivamento acabou de explodir, rompeu no Quênia. E ontem eu disse que o Quênia normalmente leva a porção do leão. Por alguma razão, o Senhor, por sua escolha soberana, ele escolheu o Quênia, significando que ele realmente quer que o Quênia povoe o céu. Por favor, use esta oportunidade. A enfermidade vindo à terra, diarreia e então cânceres, inacreditáveis cânceres. Será epidêmico, inacreditável. E a guerra com o Irã está prestes a escalar. O Messias está vindo. Preparai o caminho do Senhor. Esta é a voz daquele a respeito de quem está escrito que veja, eu enviarei o meu mensageiro, eu enviarei o meu anjo, enviarei o meu anjo adiante de ti. O Senhor falando com o Messias para preparar o seu caminho antes que venha o terrível dia do Senhor. Eu enviarei o meu anjo para preparar adiante de ti. Eu enviarei o meu anjo adiante de ti. O livro de Mateus 11:10. Eu enviarei o meu anjo adiante de ti para preparar o teu caminho. Quando o Senhor Todo-Poderoso estava prometendo para o Messias. Então, este é um momento muito sério, povo abençoado. Muito séria hora na história da igreja. Um momento muito sério. Porque o dia quando eu vim para cumprimentar a Igreja de Cristo, os antigos profetas da Bíblia, os profetas do Antigo Testamento, hoje, quando eu vim para saudar a Igreja de Cristo, eu disse que, através desta saudação, um tremendo avivamento romperá. E um tremendo avivamento rompeu. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eu enviarei o meu mensageiro adiante de ti, que preparará o teu caminho adiante de ti. Quando o Senhor Deus Pai, Hashem, meu amigo, estava falando com meu Senhor Jesus Cristo, que Ele nos enviaria para preparar o caminho para o Messias. Tremenda profecia que você vê no livro de Malaquias. Você vê isso em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, quando ele diz: este é aquele a respeito de quem está escrito: eu enviarei o meu mensageiro adiante de ti para preparar o teu caminho adiante de ti. Um tempo muito sério, povo abençoado. Então, é isto que o Senhor falou para as nações, os habitantes da terra. Em um tempo tão tremendo, Ele está destruindo a terra. Os terremotos, o terremoto da Venezuela recente, até agora, centenas de milhares de pessoas estão soterradas debaixo do chão. E então agora,
Agora, você também tem o terremoto que aconteceu no Japão, o mais recente, muito sério, na região de Kumamoto, muito sério. E então agora você tem a guerra com o Irã vai escalar, uma grande pandemia, uma grande enfermidade de diarreia vai atingir a Terra, uma pandemia, e então uma grande enfermidade de câncer atingirá a Terra. Mas por agora os aleijados estão andando. Então o Messias está vindo. Que todos sejam santos. Recebam o Senhor e sejam justos. E tenho certeza de que vocês ouçam esta voz, não corram riscos. Outra conversa que o Senhor me mostrou antes de eu voltar para os aleijados e celebrar, o Senhor me mostrou alguém. Eu acho que isso é alguém que entrou em um dos meus quartos e pegou a minha camisa. Sim, eu conheço ele. Eu conheço ele realmente porque ele tem esta pequena barba que desce, um pequeno bigode que desce até o seu queixo. E ele chega em um lugar por voo. E quando ele chega, então, enquanto ele está puxando assim a mala onde ele colocou a camisa, então repentinamente ele cai na água. Há um poço muito fundo. E aquela mala, a água arrasta ele realmente. E ele entra então debaixo. Há uma ponte ou um grande pavimento assim acima da água. E ele entra lá embaixo e fica preso lá embaixo. E a mala que carrega aquela camisa, o Senhor, veja, o Senhor leva até uma cachoeira. Ela entra em uma cachoeira agora. Cachoeira. E então eles lutam para tirar esta pessoa da água e eles conseguiram tirá-lo para fora e ele diz, não, minha calça está presa debaixo desta ponte, há um pavimento acima da água onde você pode andar sobre o pavimento, mas você está literalmente sobre a água passa embaixo, mas há ganchos lá. Então depois disso, quando eles o trazem para fora, então novamente, agora o Senhor me mostra novamente, quando eu olho para ele está inchado, o peito está muito inchado, porque ele engoliu muita água, então ele cai e morre. Muito sério o tempo, eu alertei, o Senhor veio ao vivo no ar aqui, e eu alertei as pessoas, e eu disse, não corram para o meu quarto, onde eu fiquei nos quartos dos hotéis do seu país. Muitas vezes, aonde eu vou, quando eu acabo de sair assim, os pastores, as pessoas correm lá para tentar pegar um sabonete, pegar uma toalha, roubar alguma coisa, e algumas vezes eles mudam a segurança. E eles tentam roubar. Quando eu saí, quando eu fui para a conferência e quando eles vêm na tela que eu agora estou pregando, eles tentam acessar o quarto com um cartão para roubar alguma coisa. Não façam isto. Não façam isto. Um deles que roubou uma camisa, o Senhor me mostrou hoje que ele vai cair e morrer. Muito sérios. O peito inchou assim, o lado esquerdo inchou ainda mais quando eles o removeram da água, ele realmente inchou até que ele caiu. E então, quando eu vi ele caindo no sonho, isto significa que ele vai morrer. Muito sério. Muito sério, povo abençoado. Então, o Messias está vindo, mas por agora, um grande avivamento rompeu no Quênia. Breaking news. Um aleijado andou.